todos. Como a professora já apresentou, o Sonar, sou médico residente R1 em hematologia e hemoterapia aqui do HUWC. E hoje fiquei incumbido de apresentar sobre essa diretriz de PBM, de suma importância, né? Previamente já queria alertar que aqui há muitas recomendações e pela importância e peso na prática clínica se faz necessário detalhar todas elas e inclusive eu já conversei com a professora que pode ser que não dê tempo e caso a gente extrapole esse tempo, pode ser que o restante da apresentação fique para um segundo momento. Outro desafio enorme é que o PBM é desconhecido ou muitas vezes negligenciado por muitos médicos, apesar de ser de fazer parte de uma propedêutica muito bem estabelecida há décadas. Eu, por exemplo, só tive contato a primeira vez com o PBM e a descrição do que seria PBM depois que eu entrei na residência de hematologia, né? Então, para mim é um desafio, principalmente esse artigo que traz várias recomendações e traz muitos conceitos novos, a qual eu desconhecia, em termos de medicação, de exames ou abordagens guiadas pelo PBM. Essa diretriz ela é uma diretriz atualizada, foi lançada agora em junho de 2021, exatamente no dia 30, e saiu nos anais da Sociedade de Cirurgia Torácica. E inicialmente, o PBM, devido o seu impacto na prática clínica e o interesse em diversas áreas de especialidades e até interdisciplinares, né, em várias profissões, não só na profissão médica, devido ao impacto que isso ocasiona em diversas especialidades, a diretriz de 2011, que essa é a atualização dessa diretriz, convocou diversas sociedades para que fizessem parte desse painel multidisciplinar. Entre ele, a Sociedade de Anestesiologia Cardiovascular, a própria Sociedade de Cirurgia Torácica, a Sociedade de Tecnologia Associada à Circulação Extracorpórea e a Sociedade dos Avanços no Manejo do Sangue do Paciente. Como eu disse, essa revisão aqui, essa diretriz é uma atualização da última diretriz, que foi lançada em 2011, e tem por objetivo exatamente o manejo e a conservação dos recursos de sangue, de modo que isso gere um impacto e otimize os resultados cirúrgicos dos pacientes que possuem alto risco de transfusão. Especificamente, aqui a diretriz foca nos pacientes que serão submetidos a cirurgias torácicas com alto risco de transfusão, com as cirurgias de revascularização miocárdica, mas devido ao impacto que as diversas recomendações sugerem, pode ser que no futuro isso seja extrapolado para outras abordagens cirúrgicas. A abordagem da PBM tem que ser uma abordagem abrangente, como a gente vai ver aqui nas diversas recomendações individualmente, ao final de cada uma delas, as evidências atuais sugerem que elas individualmente não impactam geralmente na mortalidade dos pacientes, mas a maioria impacta sim nos recursos que são demandados durante as cirurgias cardíacas pré e pós-operatórias, principalmente no que tange os recursos sanguíneos e hemoderivados. Mas quando a gente juntar toda essa abordagem abrangente de decisões individuais e fizer uma abordagem coletiva do paciente como um todo, e do paciente específico, pode ser que no futuro, com a maior abrangência e a aplicação do PBM, a gente demonstre que, de fato, essa abordagem impacta, sim, em maior mortalidade na maioria dos pacientes que são submetidos à cirurgia. A prioridade de todos os tópicos foram baseados em níveis de evidências robustos, né, e em revisões sistemáticas, e a partir dessa revisão da literatura, se criou 23 novas recomendações nessa diretriz atual. De todo modo, as diretrizes do consenso anterior foram votadas entre esse comitê multidisciplinar e algumas delas foram mantidas, outras delas que tinham níveis de evidência fraca e de lá para cá não surgiram níveis de evidência que embasassem essas recomendações foram retiradas, mas boa parte das recomendações foram mantidas. E a junção dessa atualização atual com a junção prévia abordam o cuidado do paciente como um todo, aí, principalmente no que tange o paciente que será submetido à cirurgia cardiovascular. Inicialmente, ele faz essa ressalva
de que há uma grande variabilidade de práticas de transfusão e cuidado de sangue na fase de tratamento cirúrgico, e essa variabilidade é vista, inclusive, nesses estudos de revisão. Então, muitos serviços, muitos países fazem coisas diferentes, e no ambiente que a gente se encontra atualmente, onde se é exigido um cuidado baseado em valores, se faz necessário diretrizes como essa, que são diretrizes extremamente práticas e mais enfáticas, que guiam a prática clínica baseada em níveis de evidência robustos. Ele traz o conceito de PBM, que, como eu disse, é um conceito que eu conheci recentemente, depois que eu entrei na hematologia, apesar de que é amplamente difundido, inclusive há décadas, e é uma implementação de muitos fatores, que de forma multidisciplinar ele resume aqui em 4 tópicos: controle de anemia, otimização da coagulação, modalidades interdisciplinares de conservação do sangue e a decisão centrada no paciente, a fim de que a gente alcance resultados melhores na abordagem cirúrgica. Como a gente vai ver aqui no decorrer das recomendações, a assistência ao paciente, ao cuidado do paciente cirúrgico, envolve um cuidado contínuo. Então, a gente vai passar aqui em recomendações que envolvem desde o consentimento informado, pré-operatório, condicionamento do paciente pré-operatório, abordagem de agentes antiplaquetários, anticoagulantes, o gerenciamento do sangue intra e pós-operatório do paciente, etc. Inclusive, tópicos relacionados à circulação extracorpórea, que é um mecanismo extremamente demandado aqui nesse tipo de paciente. Como eu disse, por ser de interesse de muitas áreas médicas, que se incluiu vários níveis de evidência de diferentes grupos de especialistas, mas o artigo deixa claro que, devido a essa alta demanda de diferentes visões, é impossível se incluir e ter todos os pontos de dado em uma única revisão. A metodologia que foi utilizada foi que, a partir de 2018, se montou essa força-tarefa dessas diferentes sociedades, que foram as mesmas da diretriz de 2011. Então, se convocaram um painel de especialistas. Esse painel de especialistas formularam 11 questões no formato PICO, que é um formato de questões baseado em população, intervenção, comparação e resultados. E, a partir dessas questões que foram formuladas, eles enviaram a um banco de dados, um bibliotecário, em março de 2018, e identificaram artigos relevantes desde o ano de 2009 em inglês. O ano de 2009 foi exatamente o último ano em que se foi revisada a literatura, que foi baseada na diretriz de 2011. Então, de lá para cá surgiu muita coisa nova, e essa diretriz atualizada procurou incluir todos esses dados que foram surgindo de lá para cá. A partir dessa identificação, 1.227 artigos potencialmente relevantes foram selecionados, e depois de votação dos especialistas, 87 preencheram os critérios de inclusão. Na verdade, aqui são critérios de exclusão. Os critérios de exclusão que geralmente impactaram aqui na exclusão de vários estudos foram exatamente por não haver população relevante. Um exemplo que ele dá, inclusive, por exemplo, paciente que foi submetido à intervenção coronariana percutânea, outros tipos de cirurgia, além da cirurgia cardíaca, que são abordagens cirúrgicas menos invasivas e que vão demandar menor cuidado, não obstante menos importante, mas que também demandarão menos intervenções propedêuticas no que tange a transfusão sanguínea. Outros fatores que impactaram aqui foram exatamente resultados primários desses estudos que foram excluídos, e que esses resultados tiveram relação incerta com os resultados clínicos concretos. Ele cita outras coisas. Quem tiver interesse especificamente aqui em ver a metodologia do estudo, eu aconselho a dar uma lida depois. Uma coisa que ele deixa claro aqui no final do tópico metodológico é que essa diretriz será revisada dentro de 5 anos, ou seja, foi lançada em 2021, será revisada em 2026, e caso surjam novas atualizações ou novas recomendações baseadas na literatura que for aparecendo daqui para lá, essa diretriz será atualizada.
Bom, como eu falei do cuidado contínuo, inicialmente, o paciente operatório, a gente começa o cuidado com o sangue dele no momento pré-operatório, né? Então, a primeira recomendação aqui da diretriz se dá na avaliação do risco para tratamento de anemia pré-operatória. Ele diz na primeira recomendação que a avaliação da anemia e a determinação de sua etiologia são apropriadas em todos os pacientes submetidos à cirurgia cardíaca e é razoável tratá-la com preparações de ferro intravenosa se o tempo permitir. Nessa abordagem da anemia, é importante, inclusive, a gente ter algoritmos que indiquem a probabilidade e a determinação do risco de anemia pós-operatória do paciente. Os principais fatores de riscos implicados nessa anemia pós-operatória aqui se dá pela idade avançada, perfis anormais de coagulação, seja por defeitos intrínsecos do paciente ou extrínsecos, como o uso de drogas antiplaquetárias ou anticoagulantes, e principalmente a anemia pré-operatória é o principal fator determinante de risco para anemia pós-operatória, sendo até bem óbvio, né? A gente está falando da população cardiopata, que será submetida aqui à cirurgia cardiovascular, principalmente cirurgia de revascularização miocárdica, e nessa população, devido ao efeito das múltiplas comorbidades, é uma população que tem uma alta incidência de anemia, né? E ele define como anemia grave, baseada nos níveis de corte da Organização Mundial da Saúde, que são níveis de hemoglobina abaixo de 8 gramas por decilitro. Essa população chega a ter 10% de índice de prevalência de anemia grave, né? E como não poderia deixar de ser, assim como na população geral, a principal causa de anemia nessa população ainda é a carência ou deficiência de ferro, que pode ocorrer até em 50% dos casos. Então, é necessário instituir tratamento para todos os casos de anemia pré-operatória, principalmente se houver disponibilidade dessas medicações e se a instituição dessa terapêutica for isenta de efeitos indesejáveis. A grande recomendação é que se estude rotineiramente, para a maioria dos pacientes que são anêmicos pré-operatório, a cinética do ferro, a hemograma completo, cinética do ferro, e não só isso, a dosagem de outras vitaminas, se for necessário, ou baseado no hemograma, por surgir novos diagnósticos diferenciais, é importante esclarecer a causa da anemia e não apenas se basear nos níveis hematimétricos para definir o risco do paciente e a propedêutica. Vários estudos e meta-análises e revisão sistemática mostraram uma correlação direta entre o pior desfecho clínico cirúrgico desses pacientes que são anêmicos pré-operatórios, e inclusive mostra uma correlação direta entre o grau de anemia desses pacientes. Então, quanto mais grave no pré-operatório o grau de anemia desses pacientes, mais grave também serão as complicações inerentes ao procedimento. Alguns estudos observacionais viram que pacientes que foram submetidos à cirurgia de revascularização miocárdica identificaram como preditor, independente de morbimortalidade, o nível de hematócrito do paciente. Associado a isso, eles também identificaram que um fator adicional ao aumento de morbimortalidade é exatamente a transfusão, a transfusão sanguínea intra e pós-operatório, né? E muitas vezes nos pacientes que já têm níveis de hematócrito baixa, a demanda transfusional será bem maior no intra e pós-operatório. Ele também faz um comparativo em pacientes que receberam e que não receberam transfusão e, claramente, através de um P bem confiável, os pacientes que foram submetidos à transfusão tiveram a maior mortalidade. Existe também uma comparação, um estudo comparativo em pacientes que são anêmicos e foram submetidos à abordagem cirúrgica, que receberam e que não receberam a transfusão sanguínea, ambos anêmicos, e os pacientes anêmicos que receberam tiveram uma mortalidade 3 vezes maior do que os pacientes anêmicos que não receberam. Baseado em todos esses conceitos desses vários estudos, de fato, a anemia pré-operatória é um marcador independente de aumento de taxa de transfusão, aumenta o internamento do paciente na UTI, e também está associada, talvez devido à hipoperfusão tecidual e hipoperfusão orgânica, aumenta também os níveis de lesão renal aguda nos pacientes cirúrgicos cardíacos.
No que tange ainda o pré-operatório, no tratamento da anemia, o artigo fornece algumas recomendações sobre agentes farmacológicos. Então, a recomendação desse tópico é que em pacientes que têm uma anemia pré-operatório, ou aqueles pacientes que, seja por motivo pessoal, religioso, recusam a transfusão de sangue ou são considerados de alto risco através daqueles scores de prognóstico para anemia pós-operatória, é razoável que seja identificado esses pacientes que seja administrado o estimulador da eritropoetina, a pré-operatória e a suplementação de ferro vários dias antes da abordagem da cirurgia cardíaca, para que haja um aumento de massa eritrocitária e, secundariamente, haja uma redução da demanda por transfusão de hemácia e hemoderivados. O artigo cita que a grande dificuldade para essa abordagem terapêutica é que muitas vezes falta tempo hábil para o tratamento. Nas cirurgias de emergência nem se fala, nas cirurgias eletivas, muitas vezes, os médicos que indicam um procedimento exigem uma terapia mais urgente do que o necessário, é uma abordagem cirúrgica, e muitas vezes essa urgência demasiadamente desproporcional dificulta a abordagem terapêutica do paciente que é anêmico pré-operatório. Há também um incômodo com essas terapêuticas, a eritropoetina subcutânea, o ferro venoso, tem que haver as funções, custos, e especificamente nos Estados Unidos, onde a preocupação com a cobertura dos planos é um contínuo, ele fala que muitas vezes o plano recusa a terapêutica pré-operatória baseado no ferro endovenoso e na eritropoetina. Há também os riscos inerentes a essas terapias, como a gente vai falar mais adiante. Uma coisa que se identificou é que essa abordagem terapêutica do paciente anêmico pré-operatório, a maioria dos estudos combinam o tratamento e abordagem dessa anemia com preparações de ferro endovenoso associado à eritropoetina, né? Um fato em comum entre eles é que essa abordagem de fato impactou na redução das transfusões e aumento dos níveis eritrocitários pós-operatórios. Porém, como a maioria dos estudos tem essa associação envolvida, fica difícil dizer se o paciente terá melhores resultados, melhor desfecho, se a terapêutica proposta for isoladamente a reposição de ferro, né? Uma coisa também muito importante nesses pacientes é definir se esses pacientes têm uma deficiência de ferro absoluta ou muitas vezes funcional, pela alta carga comórbida e doença crônica, né? E, de todo modo, uma revisão sistemática mostrou que essa associação de eritropoetina e ferro venoso reduziu significativamente as taxas de transfusão. Ele até compara os pacientes que foram submetidos e que não foram submetidos, que receberam cerca de 1 unidade de hemoderivados, versus 3 a 3,3 ou mais ou menos 2,2 os pacientes que não receberam essa terapêutica, né? Então, de fato, é uma diferença expressiva na demanda transfusional. Uma coisa que vale salientar é que realmente a maioria indica que a terapêutica de ferro seja através de ferro endovenoso, porque muitas vezes o ferro oral é mal tolerado por muitos pacientes, ou até ineficaz, e o ferro oral demanda uma terapêutica, às vezes, muito mais longa para esses pacientes, coisa que muitas vezes é impossível ser abordada dessa forma, já que a cirurgia não pode ser adiada. Então, há muitas terapias baseadas em ferro endovenoso, muitas apresentações, inclusive ele cita algumas apresentações tão eficazes que mesmo 1 a 2 semanas antes da abordagem cirúrgica, melhora o desfecho do paciente e melhora os níveis hematimétricos. Sobre especificamente a eritropoetina humana recombinante, também há diversas formas para tratar a anemia, e os níveis de evidência mais bem embasados e bem estudados e mais antigos que a gente conhece é, de fato, o seu uso na insuficiência renal crônica, né? Porém, cada vez mais aí vem despontando que seu uso também é benéfico em diversos outros cenários da medicina. Existia também uma preocupação muito mais teórica em relação sobre os efeitos cardiovasculares nesse paciente cardíaco específico em relação ao potencial de efeitos adversos sobre essa terapêutica proposta com ferro e especialmente eritropoetina. Porém, várias revisões sistemáticas não corroboraram com essa preocupação que havia previamente,
E, inclusive, foi demonstrado que essa abordagem pode ser, inclusive, nefroprotetora para pacientes que são anêmicos no pré-operatório, né? Muito por conta exatamente daquela hipoperfusão tecidual e orgânica. Nesse cenário de cirurgia cardíaca, há muita disfunção de produção eritropoetina endógena, então, endógena e, às vezes, muita coisa exógena também influencia. São pacientes cardiopatas que a maioria, quase 100%, para não dizer 100%, irão usar o beta-bloqueador. O beta-bloqueador inibe a produção de eritropoetina. Também, muitas vezes, a inflamação induzida pela circulação extracorpórea libera várias toxinas que também suprimem essa produção. E a própria isquemia renal perioperatória, por perda de demasia de sangue, também suprime essa produção. Tudo isso embasa o uso da eritropoetina pré-operatória nesses pacientes previamente anêmicos. Várias revisões temáticas também embasaram que esse uso, inclusive uma cita o uso da eritropoetina em dose única, pré-operatório, numa dose de 80 mil unidades subcutânea, da apresentação da epoetina alfa, quando utilizada 2 dias antes da cirurgia. Nesse cenário, dessa dose, desse tempo pré-operatório da eritropoetina, foi visto que houve transfusões pós-operatórias significativamente mais baixas no grupo que recebeu a eritropoetina versus o grupo placebo, e no D4 pós-operatório os níveis hematimétricos do paciente que recebeu essa eritropoetina também eram maiores. Outra coisa que se mostrou em outras revisões sistemáticas foi que a eritropoetina pode ter um efeito citoprotetor em vários órgãos, mas especificamente ele frisa bem que esse efeito protetor é mais bem demonstrado no coração e rim do paciente. Alguns outros estudos, apesar de faltar embasamento teórico e ser motivo de pesquisas futuras, sugerem não só a associação de eritropoetina e ferro para o paciente anêmico previamente no momento da cirurgia, mas também que se associa a isso reposições de vitamina B12 e ácido fólico oral. Porém, esse tratamento polimedicamentoso ainda precisa, de fato, de mais investigações para ser amplamente aceito e amplamente recomendado. Ainda no que tange ao paciente pré-operatório com anemia, há, além das intervenções farmacológicas que a gente falou, intervenções não farmacológicas, né? Então, mais 2 recomendações não farmacológicas que a diretriz traz é que em pacientes que são submetidos a operações cardíacas, é razoável implementar protocolo de transfusão padronizada para reduzir a carga transfusional, né? Já que interserviço, interpaís, isso pode ser bastante variável para não se transfundir o paciente em demasia, então deve ser muito bem padronizados os protocolos de transfusão, com gatilhos e etc., que a gente vai falar mais na frente. O tratamento pré-operatório de anemia assintomática e trombocitopenia com transfusão tem benefício incerto, né? Então, os pacientes que já têm anemia pré-operatória, por muita coisa da abordagem intrínseca à cirurgia cardíaca, como o SEC e a anemia dilucional, podem piorar seus níveis hematimétricos durante a abordagem cirúrgica. Como a gente vai ver, esses pacientes fazem muita hipotensão, então recebem muito bolo de cristalóide, o próprio priming da SEC, que leva muito volume, em alguns circuitos de 1.000 a 1.500 ml de cristalóide, podem piorar os níveis hematimétricos do paciente, né? Então, a melhor forma de prevenir os efeitos deletérios do paciente anêmico previamente é exatamente instituir formas não farmacológicas de prevenir essa anemia dilucional intrínseca ao paciente e também reduzir a demanda transfusional através de diversas técnicas. Porque apesar do conhecido efeito salvador da transfusão de hemoderivados, de sangue em hemoderivados, a transfusão em demasia pode ser mal tolerada e tem efeitos deletérios, né? Então, os vários estudos não mostraram que esse paciente anêmico pré-operatório melhorou o desfecho com a correção, seja da anemia, seja da plaquetopenia, através da transfusão de hemoderivados. Inclusive, ele traz esse gráfico bastante interessante, onde há um somatório aqui das intervenções nas diversas complicações pós-operatórias
e como a gente vê, há um efeito somatório do paciente que era previamente anêmico associado ao paciente que foi transfundido durante a cirurgia. Então, esse cenário de anemia e transfusão piora todos os desfechos aqui complicatórios da abordagem cirúrgica, né? Através desse gráficozinho, dessa listrinha roxa, como a gente, ou lilás, como a gente pode ver aqui, né? Ele piorou todos os desfechos aí do paciente. Ainda no que tange a intervenções não farmacológicas, uma coisa que há tempos difundida e implementada é a doação de sangue autóloga pré-operatória. Então, o paciente retiraria parte do seu sangue e durante o momento de maior estresse cirúrgico, ou após esse momento de maior estresse cirúrgico, ele receberia esse sangue autólogo de volta. E, em teoria, isso é uma abordagem bastante racional nos pacientes que serão submetidos à cirurgia cardíaca eletiva, e apesar da alta difusão desse conhecimento e o aumento em demasia nos últimos anos desse recurso de sangue autólogo, principalmente entre os anos 2015 e 2017, ainda é uma terapêutica subutilizada. Ele fala que nesse cenário de cirurgia cardíaca, o sangue autólogo é utilizado em uma fração menor do que 1% dos pacientes que são abordados. Há alguns estudos observacionais que demonstraram que o sangue autólogo, essa prática de doação do sangue autólogo pré-operatório está associada a menores taxas de transfusão de hemácia e também de plasma fresco congelado, sem os efeitos deletérios associados à transfusão de sangue halogênico, né? O paciente está recebendo um sangue que é seu, né? Então a gente, em teoria, teria dirimido todos aqueles efeitos deletérios da transfusão do sangue halogênico. Porém, algumas revisões sistemáticas mostram que, isoladamente, a transfusão de sangue autólogo, num ambiente onde a abordagem de PBM é bem estabelecida e as demais terapias e abordagens não farmacológicas são implementadas, a doação de sangue autólogo pré-operatório influi pouco nos resultados e desfechos favoráveis do paciente. Então, parece ser ineficaz nesse cenário onde as políticas de PBM é altamente implementadas, principalmente depois do surgimento do conceito de SEC minimamente invasiva, que a gente vai falar mais na frente. Então, até o momento, não há dados suficientes para se indicar definitivamente para todos os pacientes a doação de sangue autólogo. Isso é especialmente importante em alguns cenários, como, por exemplo, o paciente que se nega a tomar sangue ou hemoderivados de outras pessoas, como o paciente testemunho de Jeová, que a gente vai falar mais na frente. Ainda aqui no contínuo do cuidado, como foi falado no início, esse contínuo do cuidado e manejo do sangue do paciente passa, inclusive, sobre o consentimento informado, né? Explicar ao paciente, informar todos os riscos e benefícios inerentes ao procedimento e também, aqui, principalmente, aos riscos e benefícios inerentes às transfusões e a possibilidade de que isso ocorra. Isso é igualmente importante, principalmente nos pacientes que recusam esses hemoderivados, né? Então, é amplamente estabelecido de que o paciente tem autonomia sobre todas as decisões terapêuticas recomendadas. Isso é um requisito legal básico, né? E ele fala que isso também é baseado em princípios fundamentais, seja da ética clínica, da ética jurídica, da autonomia do paciente, da veracidade, beneficência, não maleficência e justiça. Uma exceção à regra são os pacientes que não são emancipados e são menores de 18 anos, onde, num cenário de urgência, a transfusão é um meio salvador, né, de evitar que esses pacientes morram. Então, muitas vezes, o efeito positivo da transfusão é suplantado, né, supera as crenças pessoais dos pais do paciente ou dos responsáveis, né? Inclusive, ele diz que, ainda que haja essa recusa nesse cenário de pacientes menores de idade, eu não sei como legalmente isso se aplica ao Brasil, especificamente, já que a gente está falando de um artigo do exterior. Ele diz que, nesse caso, geralmente os tribunais intervirão sobre a objeção religiosa dos pais e do paciente e irão ser favoráveis à intervenção nesse cenário de paciente em risco iminente de vida, né?
a favor da transfusão também. Então, numa situação não emergencial e que a gente sabe previamente que esse paciente será abordado cirurgicamente, com alto risco de sangramento, com alto risco de ser transfundido, e que os pais ou responsáveis têm alguma objeção à transfusão sanguínea, é importante que o cirurgião incumbido procure um tutor nomeado pelo tribunal, pelo juiz, para obter essa permissão de transfusão, né? Um cenário especialmente peculiar aqui da PBM são exatamente os adultos autônomos, maiores de 18 anos, que são testemunhas de Jeová, né? São pacientes que muitas vezes recusam o sangue e os derivados do sangue. De todo modo, o artigo deixa bem claro que é preciso respeitar e acomodar esses pacientes, os valores de cada um, e mesmo que eles recusem a terapêutica inicialmente proposta, que é a transfusão, a gente deve buscar, ainda assim, os melhores resultados possíveis na abordagem cirúrgica e toda a propedêutica que será instituída. Geralmente, as coisas que são proscritas para esses pacientes testemunhos de Jeová são hemácias, leucócitos, plaquetas e plasma. E ele traz até uma tabelinha, que eu vou mostrar no próximo slide, onde traz uma série de hemoterápicos que muitas vezes a religião deixa por conta da consciência de cada testemunha decidir. Então, por isso que a gente tem que conversar previamente com esse paciente antes da abordagem, através de um termo de consentimento informado, saber o que pode ou não pode ser feito durante a abordagem cirúrgica para esse paciente. Então, pode ser aceito, a depender individualmente da escolha de cada paciente, por exemplo, produtos recombinantes, como estimuladores formadores de colônia granulocítica, ou a própria eritropoetina, albumina, fatores de coagulação, fatores estimuladores de colônia, crioprecipitados, fibrinogênio e tudo mais. Então, é importante individualmente saber o que cada paciente aceita ou não aceita durante a abordagem operatória. Salvo todas essas exceções de paciente testemunha de Jeová, ainda assim o manejo do cuidado do sangue do paciente deve ser implementado a todos, sem essa distinção religiosa, independente de crenças individuais, e algumas nuances devem ser consideradas na abordagem específica desse paciente. Então, a gente tem algumas terapêuticas que não são amplamente utilizadas para todo mundo, mas que podem ser bastante úteis nesse cenário, como a recuperação de células, já que esse paciente sangra muito durante a abordagem operatória, né, saber, através de um consenso informado, se esse paciente é de acordo com a recuperação do celular intraoperatória e autotransfusão. Como a gente vai falar sobre esse conceito que eu não conhecia também, uma coisa que pode ser interessante desse paciente é a hemodiluição normovolêmica aguda, antes da abordagem operatória e indução. É retirada uma parte do plasma do sangue desse paciente e devolvida igual a alíquota de soro fisiológico, outro cristalóide, e depois do contato com a circulação extracorpórea, esse sangue é devolvido para o paciente. Então, muitas vezes, por esse sangue ficar em um sistema contínuo, associado ao paciente, muitas vezes o testemunho de Jeová é a favor dessas terapêuticas. Passando ainda no cenário de pré-operatório, aqui passando para a abordagem de anticoagulação, da anticoagulação dos pacientes que serão submetidos à cirurgia cardíaca, a maioria dos consensos e das terapêuticas que são implementadas nos dias atuais se basearam exatamente nas recomendações da diretriz de PBM de 2011. Porém, depois da diretriz de 2011, se difundiu enormemente no mundo inteiro e na prática clínica os anticoagulantes orais diretos, né, não vitamina K, né? Então, por isso a atualização dessa diretriz de 2021 foi de extrema relevância para que viessem novas recomendações sobre esses anticoagulantes que não foram implementados na diretriz de 2011, né? Então, a primeira recomendação sobre essa anticoagulação é que exatamente os pacientes que precisam de cirurgia cardíaca de emergência, que tenham ingerido recentemente um anticoagulante oral não vitamina K, ou que tenha evidência laboratorial de um efeito desse anticoagulante, seja administrado um antídoto específico para reversão. No caso do dabigatrana, já se tem um antídoto que é o idarucizumab, que é um anticorpo monoclonal anti-dabigatrana.
E o rivaroxabana e a apixabana, que são anticoagulantes antifator 10A, tem o andexanete alfa, que é um recombinante humano antifator 10A, né? Um fator recombinante antifator 10A. Eu não sei até que ponto isso está disponível no Brasil, eu nunca vi. Inclusive, nos Estados Unidos havia uma alimentação, porém o artigo deixa claro que isso está sendo bem superado, principalmente depois que a FDA liberou o uso difundido desses antídotos para o paciente que usa anticoagulantes. Então, a segunda recomendação aqui do artigo, ainda no que tange o anticoagulante, é que, caso não haja a disponibilidade desses antídotos, como é principalmente o nosso meio, a termos de Brasil, a recomendação é de que se faça o complexo protrombínico, né? Complexo concentrado protrombínico, porém os vários estudos reconhecem que a resposta efetiva pode ser bastante variável, com variações interindividuais, e a depender do anticoagulante que o paciente faça uso e comorbidades, né? E outra coisa associada ao complexo protrombínico é que cada vez mais ele desponta como uma alternativa ao plasma fresco, aqui principalmente no ambiente de cirurgia cardíaca, como a terapia de primeira linha para a coagulopatia refratária, né? Então, em situações selecionadas, ele pode reduzir bastante o risco de sangramento do paciente. Como eu falei, a maioria das diretrizes se baseavam, a maioria da abordagem se baseava na diretriz, porém essa difusão dos novos anticoagulantes passaram a ocorrer depois dessa diretriz de 2011, né? Uma coisa que deixa bem claro aqui a importância desses novos anticoagulantes é que, de fato, eles surgiram como fortes alternativas ao uso do varfarina, principalmente em vários cenários clínicos que já são bem estabelecidos, como a prevenção de acidente vascular encefálico, fibrilação atrial não valvar, trombose venosa profunda, né? E a grande vantagem deles é exatamente essa comodidade posológica, e também não se faz necessária essa monitorização contínua que é demandado no uso do antagonista de vitamina K. Né? O grande desafio no uso desses anticoagulantes orais diretos que despontaram é exatamente a indisponibilidade também, não só dos antídotos, mas de exames para avaliar o grau de anticoagulação, o nível de anticoagulação, a interação do sistema de coagulação dos pacientes. Seja porque não há padronização desses testes, então podem ser muitas vezes imprecisos e de difícil interpretação, ou porque realmente não estão disponíveis, né? Fato é que outra vantagem desses anticoagulantes orais diretos é exatamente essa meia-vida, que é bastante previsível. Então, já se é consenso de que seguramente a gente pode descontinuar esses anticoagulantes orais até 2 dias antes da cirurgia, no mínimo 2 dias antes da cirurgia, com exceção à regra dos pacientes que são nefropatas, que podem exigir um tempo maior de depuração dos níveis séricos, né? Então, como eu falei, a FDA aprovou o uso do idarucizumab e do andexanete alfa, né? E cada vez mais estão difundidos testes point of care, e são demandados e necessários, principalmente no intraoperatório, para determinar o tempo de coagulação da trombina, no caso do paciente que usa dabigatrana, ou de testes que meçam o antifator 10A, no caso do uso do apixabana e rivaroxabana. Então, se eles estiverem disponíveis, é amplamente recomendado que se faça uso deles, né? Várias revisões sistemáticas embasaram o uso do complexo de concentrado protrombínico na ausência desses antídotos específicos, apesar de que, reconhecidamente, o complexo protrombínico não é um antídoto específico para esse cenário. Porém, essas várias revisões sistemáticas avaliaram a segurança e a eficácia e se mostraram bastante positivas ao uso do complexo protrombínico.
outra coisa que desponta também é que, inclusive, o complexo protrombínico pode ser aplicado não só no cenário dos anticoagulantes orais diretos, mas também no sangramento refratário associado ao uso da varfarina, né? Então, ele pode reverter também o efeito da varfarina, né? A grande vantagem é que esse complexo protrombínico repõe rapidamente os níveis de fatores dependentes de vitamina K, e no cenário que a gente está falando do paciente de cirurgia cardíaca, cardiopata, pouco tolerante ao excesso de volume, o complexo protrombínico pode ser bastante benéfico exatamente disso, porque não tem o efeito deletério inerente às grandes quantidades de volumes de transfusão do plasma fresco congelado. Ainda há dados limitados para difusão e recomendação para todos os pacientes do uso do complexo protrombínico, e também havia uma preocupação teórica associada ao risco de efeito trombogênico do uso do complexo protrombínico, que não tinha sido elucidado. Algumas meta-análises mostraram que o uso de fato está associado a menor perda sanguínea pós-operatória, a menor níveis de transfusão, envolvendo doses variáveis de complexo protrombínico, quando comparamos pacientes que foram abordados com complexo protrombínico e que foram tratados com plasma fresco congelado. Então, de fato, pode haver aqui uma superioridade. E algumas meta-análises e estudos randomizados vieram exatamente para acalmar quanto a esse efeito teórico que existia do medo de eventos trombogênicos associados ao uso de complexo protrombínico, que mostrou que, comparado a outras terapêuticas, ele não foi associado a um aumento de eventos trombogênicos, e também alguns estudos que propunham que o seu uso podia acarretar em lesão renal aguda. Esses novos estudos mostraram que também esse efeito não é inerente ao tratamento com complexo protrombínico. Ele não aumenta os níveis de lesão renal aguda no paciente pós-operatório. Vários níveis de evidências moderadas mostraram que esse complexo protrombínico é mais eficaz do que o plasma fresco congelado no cenário de coagulopatia refratária no paciente com abordagem cirúrgica cardíaca, e que os seus riscos provavelmente são aceitáveis, mas ainda são necessários mais estudos para embasar amplamente essas recomendações. Passando dos anticoagulantes, a gente vai entrar no cenário aqui dos antiplaquetários no paciente pré-cirúrgico. Isso é de igual importância, já que praticamente 100%, assim como o uso do beta-bloqueador, praticamente 100% dos pacientes irão utilizar algum nível de antiagregante plaquetário. Então, ele traz algumas recomendações, em que a primeira recomendação, ele diz que, a fim de reduzir o sangramento em pacientes que requerem cirurgia cardíaca eletiva, existe algum período de tempo pré-estabelecido para todos os antiagregantes plaquetários. Então, o ticagrelor, por exemplo, a gente deve suspender no mínimo 3 dias antes da abordagem operatória, o clopidogrel 5 dias antes, e o prasugrel tem um prazo aí maior, deve ser suspenso 7 dias antes da abordagem cirúrgica. É essencial, se disponível, que a gente meça a atividade em função desses antiplaquetários através de testes laboratoriais, porque isso pode ser útil, a depender do nível de antiagregação plaquetária, para a gente estratificar o risco desse paciente, que esse paciente tem de sangrar no intraoperatório, e orientar uma terapêutica direcionada no momento da abordagem cirúrgica, né? Então, já há muito tempo é bem conhecido os efeitos benéficos, e os diversos guidelines em cardiologia recomendam essa dupla antiagregação plaquetária. A dupla antiagregação plaquetária é geralmente feita com aspirina e o inibidor da P2Y12, né? Então, eles são úteis em reduzir eventos isquêmicos, complicações trombóticas, seja na síndrome coronariana aguda ou após intervenção coronariana percutânea. Nos pacientes que são submetidos a essas intervenções, boa parte deles ainda irão demandar a cirurgia de revascularização miocárdica, que muitas vezes é a única terapia que será resolutiva, né? Então, a maioria dos estudos demonstrou que, se você mantiver essa dupla antiagregação plaquetária até o momento da abordagem operatória de cirurgia de revascularização miocárdica, isso irá aumentar o sangramento do paciente perioperatório, irá aumentar a demanda por transfusão de sangue e hemoderivados, principalmente plaquetas,
e também está associada à reoperação pré-operatória por sangramento mediastinal. Muitas vezes, a reabordagem por sangramento tem uma causa exclusivamente cirúrgica, que precisa ser corrigida. Mas esse paciente também pode estar sangrando não por uma causa cirúrgica, mas por um distúrbio de coagulação, que pode ser induzido por essa antiagregação plaquetária. Né? Então, ainda assim, ainda com todas as recomendações e riscos determinados, muitas vezes o paciente não pode suspender o inibidor do P2Y12. Então, idealmente, a gente deve ter testes que avaliem exatamente a atividade da medicação para estimar o risco que esse paciente que não pôde ser suspenso, seja porque é uma cirurgia de emergência, ou seja porque é alto risco cardiovascular, para que a gente estime o risco de sangramento e institua a terapêutica mais direcionada e mais eficaz. Né? Então, quando a gente tem disponível esse teste point of care para a dosagem de função plaquetária no cenário de cirurgia eletiva, a depender do nível de inibição plaquetária que a gente tem no paciente específico, esse teste pode, inclusive, levar ao adiamento da abordagem cirúrgica, né? Porque isso pode predizer mau presságio, muito sangramento e demanda por grande carga de transfusão de hemácias e hemoderivados. Né? Então, depois dessas recomendações, que vários estudos prévios, principalmente da American Heart Association, orientou do tempo de recomendação, a suspensão do P2Y12 por esse período de tempo recomendado resultou em nenhum aumento de sangramento pré-operatório. Né? Então, a gente dirimiu esse risco de sangramento associado à cirurgia cardíaca quando suspende o antiagregante plaquetário no período ideal. Especificamente sobre o clopidogrel, o clopidogrel é uma prodroga, né? Então precisa ser metabolizado pelo fígado para se tornar um composto ativo. E o clopidogrel tem um grande problema, que há uma grande variabilidade interindividual, principalmente devido ao polimorfismo da enzima CYP, né? E muitas vezes o paciente pode ser não respondedor. Então, por isso, desde essa diretriz da American Heart Association de 2009, eles recomendam uma retirada do clopidogrel 5 dias antes da abordagem de cirurgia de revascularização. Apesar de que, à época, isso foi um nível de evidência baseado em opinião de especialista. Depois disso, surgiram várias meta-análises, revisão sistemática, estudo de coorte, que embasaram esse tempo de retirada do clopidogrel e mostraram que, se respeitado, está associado a uma menor incidência de sangramento intraoperatório, com níveis até expressivos de redução desse risco, menor necessidade de reoperação, e também mostrou uma menor incidência de desfecho composto, quando esse desfecho composto foi incluso aqui mortalidade, síndrome coronariana aguda, AVE, revascularização de emergência, quando comparado com pacientes que a retirada foi inferior a 5 dias, que não respeitaram esse período limite máximo. Outro estudo... Oi, professor. Anax, só para falar, termina só esse slide, que aí a gente discute um pouquinho, tá bom? Tá ótimo, professora. Outro estudo observacional de 2016 mostrou que quando essa retirada não respeitou esse período de tempo mínimo recomendado do clopidogrel, de menos de 5 dias, houve um aumento da necessidade de múltiplas transfusões, houve uma maior incidência de drenagem torácica mediastinal de mais de 1 litro nas primeiras 12 horas pós-operatórias e pior desfecho para o paciente em si. Bem puxado, né? Demais, é muita recomendação. Muita recomendação. Então, a gente vai parar, por enquanto, por aqui, né, Anax? Aí, semana que vem, se você puder continuar, tá bom? Aí a gente discute o restante. Na verdade, assim, essa é uma abordagem que é definida aqui para o paciente, né, voltado para o paciente com cirurgia cardíaca, mas é uma abordagem que pode ser utilizada em todos os grupos de paciente que vão ser submetidos a procedimentos cirúrgicos, né? A gente vê a importância de estar identificando e tratando a anemia pré-operatória, avaliando a hemostasia, né, história pessoal de utilização de drogas, história pessoal de sangramento, inclusive a história familiar, né, Anax, é um fator muito importante para a gente poder definir risco de sangramento. A gente não pode simplesmente se basear em alguns exames que podem ser normais, assim como eu posso ter exames anormais em pacientes que não sangram. E nós temos algumas abordagens que são simples, que podem e devem ser realizadas. A Suzana faz um ambulatório de anemia perioperatória, de PBM, do Hospital Universitário, né, Susan? Você poderia comentar um pouquinho sobre isso?
O meu som está ativado. Tá me ouvindo? Estamos sim. Pronto, na verdade eu estava fazendo, né? Porque agora eu estou um pouquinho afastada por conta da gestação. Mas, assim, a gente começou o ambulatório com o objetivo, na verdade, de tentar identificar os pacientes que vão ser submetidos a cirurgias de grande porte, principalmente, mas acaba a gente recebendo todos os pacientes para a gente tentar identificar e tratar a anemia para tentar reduzir essa necessidade de transfusão no pré-operatório, principalmente. Infelizmente, a gente acaba tendo só o ferro parenteral para resolver. Assim, na verdade, a gente pode ter várias opções de tratamento, né? O ferro parenteral é uma delas, que acaba sendo que a gente acaba lançando mão porque a gente tem um período muito curto de tempo, mesmo sendo eletivo, assim, para exame ambulatorial, a gente acaba tendo um período muito curto também para corrigir a anemia. E assim, a gente também não sabe quando é que essa cirurgia vai ser, porque a gente depende muito do sistema de regulação. Então, a gente não tem esse tempo de internação tão sincronizado. E acaba que a gente também tem algumas dificuldades, porque os pacientes vêm muito, às vezes acabam sendo muito consumidos, muito processo inflamatório pela doença de base, e a gente acaba também, às vezes, não conseguindo resolver completamente por conta do que a gente não tem eritropoetina disponível, que caberia algumas situações que a gente poderia ter indicação de usar também. Ótimo. Eu queria pontuar mais uma coisinha, né, que o Anax trouxe, que foi a transfusão autóloga, né? Essa transfusão autóloga é uma situação um pouco controversa atualmente na hemoterapia. Eu acho que a gente usava muito, aí parou de usar. A gente teve esses dados de um pequeno aumento dessa doação autóloga, mas o que se percebe é que a maioria dos pacientes, na verdade, acaba coletando, fazendo uma doação autóloga, né, espoliando um pouquinho, e tem duas opções aí mais frequentes: ou o concentrado de hemácia daquela doação autóloga não é utilizado e ele acaba sendo descartado, ou talvez ainda pior, o concentrado de hemácia é utilizado sem o paciente precisar, levando a riscos, por exemplo, como uma sobrecarga circulatória associada à transfusão. Os riscos, os demais riscos, né, de transmissão de doenças infecciosas, virais, né, parasitas, a gente não tem relacionado à doação autóloga. Nós temos que fazer os mesmos testes que a gente faz numa transfusão halogênica, então o risco para eu ter uma incompatibilidade também é pequeno. Essa bolsa é armazenada de uma forma diferente, então ela nunca deve ser misturada com hemocomponentes de doações halogênicas em nenhum momento do processo, inclusive na agência transfusional a bolsa autóloga tem que ficar separada, numa gaveta separada de qualquer outro componente. Mas realmente existe uma controvérsia em relação à sua utilização por conta desses dois aspectos que eu comentei, né? Tanto o descarte excessivo quanto a utilização desnecessária num paciente que não sangrou tanto, mas simplesmente porque o sangue está ali disponível. E aí podendo levar a complicação, sobrecarga circulatória, um risco muito pequeno de uma reação hemolítica, e a possibilidade também de uma contaminação bacteriana, apesar de esse risco ser muito pequeno por conta do cuidado na triagem clínica, né, daquele doador paciente. Mas o ideal, se eu resolver fazer alguma forma essa utilização, talvez não essa doação pré-operatória verdadeira, né, mas uma doação no momento da indução anestésica, o que ele chama de hemodiluição normovolêmica aguda, em que eu retiro uma bolsa de sangue total do meu paciente durante aquele momento de indução anestésica, e aí eu tenho uma bolsa perfeita, que tem hemácia, tem plaqueta, tem plasma, tudo ativo, que fica ali penduradinho à beira do leito do doente, né, no centro cirúrgico, e que geralmente é coletado para cair o hematócrito. Então, eu vou ter um hematócrito menor quando o paciente sangrar, consequentemente, ele vai sangrar menos, ele vai perder menos hemácia, e eu vou ter a reposição perfeita de uma plaqueta perfeita, de um plasma perfeito, com risco praticamente inexistente relacionado a essa bolsa que fica ali pertinho, não sai do lado do doente, e que eu poderia usar, inclusive, em algumas situações para pacientes que recusam transfusão por motivos religiosos. Então, essa abordagem a gente frequentemente vê em hospitais de grande porte aqui em Fortaleza. O Hospital Universitário é um dos hospitais em que o anestésio, que é o responsável por esse processo, faz esse procedimento, e eu sou fã. Eu sou fã por isso que eu comentei, mas também porque é um procedimento de extremo baixo custo.
eu vou ter o custo de uma bolsa que talvez seja 20, 30 reais, e vou ter o sangue perfeito com perdas menores de hemácia durante o intraoperatório, né? Porque eu sangro com hematócrito menor. Então, são abordagens possíveis de serem realizadas com baixo custo e que a gente tem que realmente implementar nos nossos serviços. Qual é a dificuldade de conversar com o paciente e saber se ele tem predisposição a sangramento? Qual é a dificuldade de eu colher um hemograma ou alguns serviços, né? A gente vê isso muito trabalho, às vezes faz hemoglobinômetro, como a gente faz no doador, faz avaliação com hematócrito no próprio ambiente do ambulatório de cirurgia, e aí aquele paciente que é triado e tem uma hemoglobina, um hematócrito mais baixo, aí sim ele vai para o laboratório e faz uma avaliação básica com hemograma, reticulócitos, e a partir dos resultados iniciais, o próprio laboratório ele teria fluxograma de o que fazer a mais com uma amostra que ele coletaria naquele momento de soro, né? Aí eu vou fazer um perfil de ferro, eu vou fazer uma dosagem de B12, vou fazer uma dosagem de ácido fólico, aqui eu preciso de creatinina. Então, são fluxos que são fáceis de serem criados nos serviços. Eu sei que toda mudança de cultura não é tão simples assim, mas é uma abordagem de baixo custo. Então, são abordagens que a gente deveria realmente estar trabalhando nas nossas instituições, sempre com o objetivo desse de guardar o sangue do paciente, porque o sangue dele é o melhor sangue para ele, não tenho dúvidas. E o PBM é isso, né, Anax? Como você bem falou, é uma abordagem multidisciplinar para a conservação do sangue. E eu vou fazer tudo e mais um pouco para tentar conservar. E aí a gente parou aqui, eu acho que não chegou nem na metade, né, Anax? Parou aqui um pouquinho. Eu acho que está quase na metade ainda. Para a gente poder ter um pouquinho mais de folga para discutir esse finalzinho, para também não ficar muito cansativo, né? Porque é um guideline bem cheio de informação. E aí eu queria que outras pessoas que estão aqui nessa reunião pudessem contar a experiência, falar se já tiveram alguma vivência nesses ambulatórios de PBM. O Hemócio tem, né? Eu acho que todo mundo sabe, ambulatórios de PBM em toda a hemorrede. Então, a gente recebe ocasionalmente paciente no contexto do pré-operatório também. E a gente consegue disponibilizar o tratamento farmacológico, na maioria das vezes, para anemia. Então, e a gente vem trabalhando realmente o uso racional, um gatilho, né, um limiar transfusional menor no paciente no pré-operatório, a diminuição das perdas, a recuperação intraoperatória de sangue, né, a Cell Saver, que o Hemócio disponibiliza já há mais de 10 anos. Então, são abordagens que o Hemócio vem cuidando ao longo dos anos e eu acho que cada vez mais aprimorando a forma de trabalhar esses pacientes e seu sangue. E aí eu queria realmente que alguém falasse alguma coisa. Franklin, você está nos escutando? Sim, desculpa, sim, boa tarde. Só parabenizar pela aula, né? E né, agradecer ao Anaximênio, desculpa, pela aula mesmo, viu? Mas parabéns. Denise, sobre a hematautóloga, com relação aos doadores de medula, a gente sempre coletava aqui no Hospital das Clínicas, e aí no ano passado não teve coleta no centro cirúrgico por conta da pandemia, e nesse ano a gente voltou a fazer, só que a gente precisa de um COVID pré-início de condicionamento do paciente, do receptor, o COVID do doador, né? E pré-operatório. E aí esse COVID acaba sendo realizado 7 dias antes. E a gente optou por não colher hematautóloga, porque colher 7 dias antes não fazia muito sentido. E eu não podia colher o Covid muito tempo antes, 10 dias, que era mais ou menos o que a gente colhia, entre 14 e 10 dias. E eles internam para fazer o procedimento, e a gente está fazendo ferro antes, faz ferro depois, e a hemoglobina do doador está saindo exatamente igual à hemoglobina que ele saía com a hematautóloga e o ferro endovenoso. Então, assim, hoje a gente não colhe mais a hematautóloga. E o doador não teve nenhum tipo de comprometimento. Na verdade, a gente viu que a hematautóloga não fazia diferença.
A gente tinha até discutido isso, né, Karine? Se a gente manteria ou não essa coleta de bolsa autóloga. E é uma coisa, como a gente tinha visto, não tem muita certeza dos seus benefícios. A gente conseguiria olhar aqui na prática, talvez, né? Tem algumas populações que vale a pena, até mesmo doador de medula óssea, se for muito pequeno, com receptor muito grande, que eu tenho que fazer uma coleta maior, talvez valha a pena, né? Mas a gente não consegue ter muita essa certeza na literatura. E aí, às vezes, essa abordagem de deixar uma medula, né, já preparada para a resposta, fazer ferro intravenoso, seja uma abordagem tão boa quanto como a Karine contou aqui na experiência do HU. E eu, particularmente, eu fico um pouco mais tranquila, eu tenho medo dessa bolsa, eu tenho medo, na verdade, é uma bolsa que é coletada, ela passa por um processo um pouco diferente, né? Eu não sei, quem não trabalha diretamente com hemoterapia, eu não sei se conhece que a entrevista do doador que vai receber essa bolsa autóloga é uma entrevista totalmente diferente da doação halogênica, então eu tenho uma restrição só para saber se ele tem algum risco maior de doação, então um cardiopata grave, alguma coisa que vá colocar o doador em risco naquele momento da doação, e a triagem para doenças infecciosas, não posso ter tido febre, não posso ter usado antimicrobiano nos últimos 15 dias, então uma triagem muito mais limitada. Apesar disso, é a mesma sorologia e mesmo NAT que a gente faz, a rotina dos laboratórios é igual, mas é uma bolsa que não pode ser utilizada para outro paciente, a não ser o paciente autólogo. Então, eu acabo colhendo o sangue, não utilizo muitas vezes o plasma, não produzo a plaqueta, fica uma hemácia que às vezes eu uso, às vezes eu não uso, que tem que ser armazenada de uma forma diferente. Às vezes eu tenho uma agência institucional que tem 2 gavetas para hemácia, eu não posso colocar a hemácia autóloga junto com hemácias halogênicas, então vai ficar todos os concentrados de hemácias espremidos num canto só para deixar a autóloga lá. E eu tenho que passar pelo mesmo processo de testes pré-transicionais, porque existe a possibilidade de, em algum momento, ter tido erro naquele processo. Então, se eu posso ter uma abordagem um pouco diferente, né, que eu consiga manter uma hemoglobina segura para aquele doador paciente, talvez seja a melhor abordagem do que coletar essa bolsa autóloga. E aí ficaria reservada essa doação autóloga mais para os indivíduos com sangue raro, em que eu realmente vou ter uma dificuldade de manter uma segurança, um estoque de concentrado de hemácia seguro para poder utilizar, né? E aí eu vou dar mais segurança realmente no processo, e esse benefício da doação autóloga no paciente com sangue raro que vai para uma cirurgia eletiva é inquestionável, né? Então, realmente um momento bom para se fazer isso. E aí, mais alguém queira comentar alguma coisa? Não? Então, tá bom. E aí, Anak, você topa semana que vem voltar? Top sim, professora. Maravilha. Então, gente, até semana que vem, e a gente continua